Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 5 de dezembro. Eu gostaria de ler no Salmo 3, versos 4 e 5. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Li o verso 6 também. Esse salmo de Davi está escrito aqui que ele foi escrito quando ele estava fugindo de seu filho Absalão. E a história nos é contada em 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 19, que termina com a morte de Absalão, que começa com o intento de Absalão de tomar o poder e sua morte, que é seguida, então, de uma batalha entre ele e Davi. Interessante que Davi, quando percebe que o seu filho quer tomar o poder, quer subir ao trono, quer fazer um golpe de Estado, ele sai com a corte de Jerusalém e se refugia em outro lugar. Muito interessante isso. E aqui esse salmo é conhecido como um salmo antes de dormir, ou então que é escrito pela manhã, na verdade. Porque ele está dizendo, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. O Davi, então, quando ele se encontra numa situação difícil, vocês podem imaginar, o rei que está sendo perseguido por seu próprio filho, e ele tem condições de terminar a situação no início, com o exército dele, mas ele vai decidir de fugir e deixar o seu filho entrar em Jerusalém. Numa frase muito conhecida, ele vai dizer que o reino pertence ao Senhor, e não a ele, e não é para ele que tem que defender o reino que pertence ao Senhor. Não é a primeira vez que o Davi tem esse tipo de problema. Ele vai ter o mesmo problema antes, quando ele ainda era jovem, com o rei que ele vai suceder, que vai persegui-lo porque ele é o ungido do Senhor, aquele que foi escolhido para ser o rei de Israel. No Salmo 18, 3 a 6, ele diz: clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as tormentas da destruição me surpreenderam, as cordas da morte me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. De seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O mesmo tipo de clamor que o Davi está fazendo aqui no Salmo 18, quando ele está sendo perseguido também. Precisamos ter esse tipo de iniciativa, de clamarmos ao Senhor quando estamos passando por conflitos, passando por coisas difíceis. No primeiro texto que a gente leu, no Salmo 3, ele diz: Deus vai me ouvir do seu santo monte. E no segundo, do seu santo templo. Ou seja, Deus nos ouve de lá onde ele está. E Deus está comigo. Nós descobrimos no Novo Testamento que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Senhor que nos ouve, ele habita em nós pelo Espírito Santo. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor é o Senhor que me sustém. O nosso sustento, o nosso livramento vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então podemos confiar nele. Uma palavra que o Davi vai sempre usar nos seus textos é a palavra escudo, ou então refúgio. E ele diz no verso 3, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Só o Senhor pode nos fazer andar de cabeça erguida. E para não dizer que não li nenhum texto do Novo Testamento, Filipenses 4, 5 a 7. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Claro, está no seu coração. Não andem ansiosos por causa alguma, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, confiem no Senhor. Façam como Davi. Quando ele passa por tribulação, quando ele está cheio de alegria, ele louva ao Senhor. Mas quando ele passa por tribulação, ele também louva ao Senhor através dos seus cânticos, através da oração, como o Salmo 3, como o Salmo 18 e como tantos outros salmos. Apresentem a Deus os seus problemas, porque o Senhor está perto, ele diz.
Que Deus vos abençoe.